Notícias direto do hospício. Olá, eu sou Ricardo Manaro e esse é o Notícias direto do hospício. Hoje, dia 21 de janeiro de 2026. Sejam todos bem-vindos. Muito bem, gente. Eu quero conversar com vocês hoje a respeito de um discurso que eu considero histórico e já vou falar por que eu considero, que Donald Trump fez no Fórum Mundial, Fórum Econômico de Davos ali na Suíça. Realmente, para mim, um discurso marcante. Ele falou de várias coisas, questões internas dos Estados Unidos, falou da questão da Venezuela, deu uma alfinetada, uma cutucada no Macron, que é o presidente da França, no Bibi Netanyahu, mas há dois aspectos que eu quero destacar desse discurso. Primeiro, em relação à Groenlândia, Inclusive, se você não assistiu os nossos dois últimos vídeos, assista, porque vai conseguir te contextualizar para você entender melhor esse discurso do Trump e as coisas que estão acontecendo, tá? Então vale muito a pena assistir. Muito bem. Então, a primeira coisa, Ele falou: não vamos usar a força na Groenlândia. Ótimo que ele falou isso. E é uma coisa evidente, No vídeo de ontem eu falei, a força ele não usaria. Porque, primeiro, a Dinamarca, a Europa são aliados históricos. E não só aliados, há uma identidade cultural, que é a civilização judaico-cristã sobre a qual a gente fala. Segundo, se ele fizesse isso, ele daria arma para os inimigos do eixo do caos. Se ele invadisse a Groenlândia, o Putin, ele invadiu a Groenlândia, então eu tenho o direito de invadir a Ucrânia. O Xi Jinping na China falou, se ele invadiu a Groenlândia, eu posso invadir Taiwan. Então ele daria arma para os inimigos. Então ele descartou. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, ele criticou a Dinamarca, que em 2019 falou que iria investir 200 milhões de dólares em defesa e, segundo Trump, nem 1% eles investiram e que algo precisa ser feito. Agora, uma coisa interessante, O Trump ele tem essa capacidade de chutar o formigueiro e agitar todo mundo. Ontem, inclusive, eu falei que quando alguns países europeus se solidarizaram e mandaram soldados e estudiosos ali para Groenlândia, ele falou isso é uma afronta aos Estados Unidos. Eu falei, nossa, ele pirou o cabeção, mas o fato é que ele mobilizou os caras. Primeiro foram para lá. Segundo, amanhã, quinta-feira, dia 22, nós teremos uma reunião dos líderes europeus para dar um encaminhamento a isso. Interessante, vamos ver o que eles vão fazer, o que eles vão propor, como vai ser encaminhada a questão. Então, de certa maneira, essa questão foi encaminhada. O segundo aspecto, e nesse sentido que eu acredito que o discurso dele foi histórico, merece ser ouvido, também vou deixar aqui, o discurso dele, inclusive com análise e a tradução simultânea do pessoal do The Epoch Times Brasil, um canal maravilhoso de geopolítica, junto com o PH Vox, é claro. Inclusive tem um canal, o China em Foco, da Emanuele Coure também, que é do Epoch Times, vale a pena você seguir, tá? Mas de qualquer maneira, esse discurso foi um discurso que gera uma reflexão para nós que fazemos parte da civilização ocidental, Inclusive tem um discurso do Milei, também coloquei aqui na descrição para vocês, em que o Milei vai mais ou menos encontrar isso, falando sobre a civilização ocidental. Ele é um grande orador, é uma coisa impressionante, É meia horinha, se você puder, ouça, assista ao discurso do Javier Milei. Mas em que o Trump fala da questão da preservação da civilização ocidental e dos seus valores. O que ele disse? Então, primeiro, você quer saber o que ele disse? Quer saber? Curta, comente, compartilhe, curta, coloca o joinha aí, tem um terço só, vai lá, curte, vai lá, pronto, curtiu. Então agora sim, vou falar o que o Trump disse, alguns trechos de seu discurso. Francamente, certos lugares na Europa já nem são mais reconhecíveis. Eu amo a Europa e quero vê-la prosperar, mas ela não está na direção certa. Já a gente vai falar essa questão da direção certa. Depois ele fala o seguinte: a explosão de prosperidade e o progresso que construíram o Ocidente não vieram dos nossos códigos tributários. Vieram, em última análise, da nossa cultura muito especial, a cultura ocidental. Tanta coisa linda. Temos que defender essa cultura e redescobrir o espírito que elevou o Ocidente das profundezas da Idade das Trevas ao ápice das realizações humanas. Então,
ele fala, olha, se a gente quer prosperar, inclusive no ano passado o J.D. Vance em Munique fez um discurso parecido, falou, pô, nós temos, além de tudo, não é só uma aliança militar, nós temos uma identidade cultural e é isso que precisa ser resgatado. E que ele fala, olha, a direção não está muito boa. Então, nessa segunda parte ele fala sobre isso, mas existem dois aspectos aí. Primeiro, pessoal, a questão da cultura woke. Bom, primeiro eu quero distinguir com vocês a União Europeia dos europeus. A União Europeia é um grupo de burocratas, não é, que ficam lá em Bruxelas, né, na Bélgica, ditando, para não usar outra expressão, regras que estão muito longe da realidade, assim como a ONU. Aliás, não é? Essas organizações transnacionais começam a ser questionadas. Estamos vivendo um novo momento e nesse sentido também histórico. Mas retomando, então, não é a cultura woke, a censura a plataformas norte-americanas, a censura a cidadãos europeus, porque os cidadãos europeus são como nós, gente como a gente. Para vocês terem uma ideia, há mais de 1.200 pessoas presas no Reino Unido por darem opinião nas redes sociais. Isso é um perigo. Então, essa cultura woke, não é? Que é o politicamente correto. Aliás, rapidamente, politicamente correto surge na União Soviética. Então, eu falo assim, nós precisamos ver esse discurso. Não, mas se a gente falar isso não é politicamente correto, ou seja, porque questionaria o regime. Então, esse negócio do politicamente correto, a cultura do cancelamento, porque eles são intolerantes, não é? Muita gente, eu já fui cancelado, né? Esse negócio de querer impor as questões que eles acham necessárias. E para vocês verem esse negócio de intolerância, vá numa universidade pública, né? Veja o Douglas Garcia, tantos outros, o Pavanato, que vão e como eles são recebidos na base da porrada. Então, eu te pergunto, você não está de saco cheio disso? E os europeus parecem estar ficando de saco cheio disso. Não faz parte, não é, da nossa civilização. Não é? Esse tipo de imposição. Não é? E de certa maneira, pessoal, há uma reação da população europeia. Por isso que eu quero distinguir os burocratas dos europeus. Falei em vídeos anteriores que aumentou a venda de Bíblias na Europa. Os grupos chamados de direito do nacional-populismo estão crescendo ali na Europa. O André Ventura em Portugal foi para o segundo turno, né? Teve eleição agora no domingo passado. O Vox na Espanha, o partido FD na Alemanha, não é? O Nigel Farage na Grã-Bretanha, que vai ter uma vitória esmagadora ano que vem, podem me cobrar, a própria Giorgia Meloni, o Viktor Orbán na Hungria, a Le Pen, né? Ali na França, que inclusive, né, a justiça decidiu que ela não pode, não é, concorrer. Percebam que é um fenômeno mundial. Então, assim, há uma reação da população, há uma reação desses grupos, né, nacionalistas, mais conservadores. E é isso que ele está alertando nesse discurso do caminho da prosperidade. Segundo, a questão das fronteiras, do controle das fronteiras europeias. Essa política de fronteiras abertas está atrapalhando. Não é nada contra a imigração, é imigração ilegal. Já falei para vocês em um dos nossos vídeos, né? Você abre a sua casa para qualquer pessoa entrar? Claro que não, né? Tem regras. E se uma pessoa entra na sua casa, ela tem que seguir essas regras. Simples assim. Uma outra coisa interessante, aliás, pessoal, eu vou até colocar uma charge que eu vi hoje, né, no programa do Paulo Figueiredo, que eu achei extraordinária, não é? Que eles falam assim, né? Como é que você faz para o... Deixa eu só ver que não está abrindo aqui. Bom, mas enfim, né? Depois eu coloco a charge aí nos comentários para você. Mas é uma charge do Donald Trump vestido de muçulmano, não é? Com a barba, aquela coisa toda lá na Groenlândia. Então ele poderia invadir, que assim, não é? A União Europeia não ia chiar. Então essa islamização, que não faz parte da cultura ocidental. Não sei se vocês viram, né? Na Alemanha, por exemplo, tem o mercado de Natal e o Natal, mercadinho de Natal, produtos de Natal, árvores, enfeites, aquela coisa toda, invadida por islâmicos, não é? Com violência, gritando, tal, não é? É um perigo. A França periga ser, não é, o primeiro califado com bomba atômica. Então ficar atento a isso. E os europeus estão atentos a isso. Então, né, no frigir dos ovos, não é? O que ficou claro no discurso do Trump, pelo menos na minha interpretação, que a Europa não é o inimigo dos Estados Unidos. Ao contrário, é uma aliada. Está meio fraquinha. E ele diz o seguinte, os Estados Unidos, o Ocidente, precisa de aliados fortes, porque é aquela coisa, pessoal, o inimigo não dorme. China, Rússia, o eixo do caos.
Então, houve uma diminuição da pressão em relação aos países europeus nesse discurso, que eu acho importante, né? Porque ele, na minha modesta opinião, errou a mão no discurso com o Canadá, e essa semana o Canadá fez um acordo com a China, não é? Que é um inimigo, tal. Ele até critica o primeiro-ministro do Canadá nesse discurso. Então, né, eu acho que foi importante, é histórico esse discurso, não só por conta da questão da Groenlândia, mas principalmente essa reflexão que fica. Nós somos da cultura judaico-cristã, né, que trouxe tantas coisas maravilhosas no campo da arte, da ciência, do conhecimento, tanta coisa maravilhosa. Isso que nos identifica. E essa identificação deve ser fortalecida, assim como os laços de defesa, os laços, não é, de amizade. Muito bem, pessoal, espero ter deixado claro essa reflexão do Trump. Curtam, comentem, compartilhem. Pessoal, vamos aumentar o engajamento aí. Tá acabando as férias agora, não é? Vamos passar e vamos visualizar. Pessoal, fiquem todos vocês com Deus. Até a próxima. Um grande beijo e até amanhã.